Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um livro absolutamente incrível, publicado por uma pessoa que teve uma trajetória de vida fantástica. Trata-se de um livro um tanto diferente daqueles que eu costumo trazer aqui para Literatura Falada, pois se trata de uma autobiografia. Eu me refiro à Autobiografia de um Escravo, publicado por Frederick Douglass, norte-americano nascido em 1818 e falecido em 1895, uma autobiografia publicada em 1845, 18 anos antes da abolição dos escravos nos Estados Unidos. Veja que nós estamos falando de uma história, de uma autobiografia, baseada, portanto, na vida do Frederick Douglass, que era um escravo. Frederick Douglass nasceu escravo e só conseguiu a liberdade quando já era um homem adulto. O livro ele é absolutamente fascinante, interessantíssimo, porque ele foi escrito de dentro do sistema escravista, por uma pessoa que conseguiu aprender a ler e a escrever na surdina, depois de ter ouvido os seus donos dizerem que os escravos não deveriam ser alfabetizados, pois se eles soubessem a ler e escrever, isso colocaria em risco o sistema escravista. Trata-se de alguém que conseguiu burlar aí algumas regras, elaborar alguns estratagemas para conseguir se libertar, para conseguir ter uma vida livre, que ele conseguiu no norte, muito embora toda a sua família tenha permanecido no sul, escrava até a abolição dos escravos. Não digo que é um livro maravilhoso, me constrange um pouco usar o termo maravilhoso para um livro que traz tantas tristezas, traz tanto sofrimento, traz tanta coisa que nos assusta, que degrada, enfim. Mas é um livro maravilhoso no sentido de poder comunicar essas agruras todas e se fazer aí enquanto um documento histórico, um documento sociológico, político, antropológico. O livro ele é dividido em vários capítulos, eu vou disponibilizar aí para vocês o sumário do livro. Então você tem a infância, a fazenda do Coronel Lloyd, a Casa Grande, capatazes e mortes impunes, partida da fazenda, uma mulher transformada pela escravidão, ler e escrever, avaliação e partilha de bens, escravo da fazenda, escravo chicoteado, fuga para a liberdade, a religião escravocrata. Esse livro, além dos capítulos da autobiografia, que foram publicadas, como eu disse, em 1845, ele tem alguns adendos. Essa parte mesmo final da autobiografia, olha, a religião escravocrata, ela é o primeiro adendo que é feito ao livro. O Frederick Douglass, ele observou ao longo da história de vida dele, que ele nos conta nesse livro, que os seus senhores, os senhores que ele viu, que eram mais religiosos, eram os mais cruéis, eram os mais sádicos. E ele observou isso reiteradamente no livro. E aí ele parece no final incomodado com essa observação, então ele faz uma espécie de adendo em que ele meio que esclarece essa visão que ele tem da questão da religião e do sistema escravocrata. Eu vou até separei aqui uma passagem para ler para vocês, para deixar que por si só é interessante de ser observada. Vamos lá. Após ler a autobiografia precedente, penso que em diversas passagens falei em certo tom e maneira a respeito da religião que pode levar aqueles não familiarizados com a minha postura religiosa a supor que eu seja um oponente de toda religião. Para remover o perigo de tal mal entendido, acho apropriado acrescentar a breve explicação.
O que eu disse a respeito e contra a religião, penso que se aplica estritamente à religião escravocrata desta terra e com nenhuma ligação possível com o verdadeiro cristianismo, pois entre o cristianismo desta terra e o cristianismo de Cristo, reconheço a mais ampla diferença possível, tão ampla que reconhecer um como bom, outro puro e sagrado, é necessariamente rejeitar o outro como mau, corrupto e perverso. Ser amigo de um é necessariamente ser inimigo do outro. Amo o puro, pacífico e imparcial cristianismo de Cristo. Odeio, portanto, o cristianismo desta terra, corrupto, escravocrata, chicoteador de mulheres, saqueador de berços, parcial e hipócrita. Os outros textos adicionais ao livro são esses: Minha Fuga da Escravidão, Carta a Meu Antigo Dono, o 4 de Julho os Escravos e ainda um prefácio da edição original. Alguns detalhes curiosos, né, sobre esses adendos. Quando o Frederick Douglass conseguiu fugir de Maryland em direção a Nova York, ele precisou aí de usar alguns estratagemas e precisou também da ajuda de algumas pessoas e de usar alguns meios que eram eventualmente praticados para se fugir do sul em direção ao norte livre. Então ele se preocupa muito quando ele publica a autobiografia dele em não contar como ele conseguiu fugir, porque isso colocaria em risco a eventual fuga de outros escravos e, segundo ele, colocaria algumas pessoas em situações embaraçosas. Então, cerca de 40 anos depois dele ter fugido, ele escreveu Minha Fuga da Escravidão. Ele poderia ter escrito esse texto antes, porém, primeiro ele dava essa justificativa de que ele não poderia contar. E depois ele falava que, depois da abolição dos escravos, ele falava assim, não, agora já foi abolido, não tem por que eu contar. Mas aí insistiram até que ele publicou um livro em que ele contou como ele conseguiu fugir e as estratégias que ele usou para fugir. É bem interessante, se você for ler o livro, você vai achar curioso. Outro adendo que tem é a carta ao antigo dono. Essa carta ela é um verdadeiro documento sociológico mesmo, porque o Frederick Douglass, como você deve ter percebido, ele vai desenvolver uma enorme capacidade de escrita, de argumentação, de lucidez na escrita e na reflexão. O Frederick Douglass, quando ele foi para o norte, ele foi acolhido por abolicionistas negros e brancos. E ele publicou a autobiografia dele justamente com a ajuda de abolicionistas e de um escritório que possibilitava esse tipo de publicação, que serviam aí como testemunho e alerta na própria campanha em prol da abolição. Então foi assim que ele conseguiu publicar o livro. E no começo da fuga dele, no começo da vida dele livre no norte, ele trabalhou com um trabalho braçal. Mas depois ele acabou se envolvendo em questões mais amplas, em jornais, e ele acabou se tornando uma pessoa muito influente politicamente, influente durante a Guerra de Secessão. Ele se tornou conhecido internacionalmente, foi inclusive para a Europa várias vezes, e ao que consta, ele tinha um laço estreito aí, digamos assim, com o presidente Lincoln, que é quem assinaria a abolição dos escravos, salvo engano meu, no dia 1º de janeiro do ano de 1863. Então, quando eu falo que o livro dele se torna inclusive um documento antropológico, sociológico, porque ele não apenas traz os relatos, mas ele traz uma incrível capacidade reflexiva, uma lucidez assustadora de análise da situação em que ele se encontrava, havia se encontrado, presenciou a família, os amigos viverem e depois viveu aí um momento
pós-abolição, que também teve aí os seus inúmeros problemas. Eu vou ler uma parte dessa carta para vocês, a carta que ele escreve na verdade ele escreve ao dono dele, porque ele escreve essa carta 10 anos depois da fuga. Então ele ainda era legalmente no sul a propriedade desse senhor para quem ele escreve. Vamos lá. Quanto às minhas condições domésticas, posso me gabar de ter uma residência tão confortável quanto a sua, tenho uma companheira cuidadosa e esforçada e 4 filhos queridos. A mais velha é uma menina de 9 anos e 3 lindos meninos, o mais velho com 8, o próximo com 6 e o mais novo com 4 anos. Os 3 mais velhos agora frequentam a escola, 2 já sabem ler e escrever, e o outro sabe soletrar com correção aceitável palavras de 2 sílabas. Queridos camaradas, eles estão todos em camas confortáveis e dormem profundamente, totalmente seguros sobre o meu próprio teto. Não há senhores de escravos aqui para despedaçar meu coração ao roubá-los de meus braços, ou então arrebentar as maiores esperanças de uma mãe ao tirá-los de seu colo. Essas crianças queridas são nossas, não para serem exploradas no arroz, no açúcar e no tabaco, mas para serem guardadas, cuidadas e protegidas, e para serem elevadas no alimento e nas exortações do Evangelho, para instruí-los no caminho da sabedoria e da virtude, e tanto quanto pudermos, que sejam úteis para o mundo e para si mesmos. Ó, meu caro, um senhor de escravos nunca me parece tão completamente um agente do inferno quanto quando olho para meus filhos queridos. É então que meus sentimentos sobem acima do meu controle. Pensei em dizer mais a respeito de minha propriedade e felicidade, mas pensamentos e sensações avivados por essa narrativa me impedem de prosseguir nessa direção. Os sinistros horrores da escravidão se elevam perante a mim em todo o seu terror medonho. O lamento de milhões machuca meu coração e gela meu sangue. Lembro-me da corrente, da mordaça, do chicote ensanguentado, a tristeza de quase morte ofuscando o espírito alquebrado do cativo agrilhoado. A chocante responsabilidade de ele ser separado de sua mulher e seus filhos e ser vendido como um animal no mercado. Não diga que isso é um quadro de fantasia. Você sabe bem que carrego vergões em minhas costas, infligidos por orientação sua, e que você, embora fôssemos irmãos da mesma igreja, fez com que esta mão direita, com a qual agora escrevo esta carta, fosse firmemente amarrada à esquerda, e que eu fosse arrastado sob a mira de pistolas por 15 milhas, de Bayside a Easton, para ser vendido como um animal no mercado, pelo alegado crime de tentar escapar de sua posse. Tudo isso e mais você recorda e sabe perfeitamente verdadeiro, não apenas a seu respeito, mas também de todos os senhores de escravos ao seu redor. Eu eu escolhi essa passagem para ler para vocês, que ele fala aí dos filhos que estão guardados e que nenhum senhor vai tirá-los dos seus braços, porque esse era um costume comum no sul. Então a criança nascia e dali a dias essa criança era tirada dos braços da mãe, ficava com uma mulher mais velha que não poderia trabalhar no campo, e a mãe era mandada para o campo para trabalhar lá longe do filho, para que inclusive não criasse vínculos. E é exatamente isso o que aconteceu com Frederick Douglass. Ele fala que ele sabe da mãe dele, ele conheceu a avó, mas ele foi privado de conviver com a mãe, porque a mãe foi mandada para trabalhar nos campos, né, longe dele, para não criar vínculo, para ele não ter lembranças dela. E eu escolhi aqui ler para vocês da autobiografia, por enquanto eu li os adendos, eu escolhi ler da autobiografia justamente o início, quando ele narra o nascimento dele e quando ele narra que ele não sabe exatamente que dia ele nasceu. Depois de estudos, depois que ele foi livre, descobriu-se que foi em 1818, mas quando ele escreveu a autobiografia, ele não sabia nem
o ano direito que ele tinha nascido, porque não apenas as crianças eram privadas do pai e da mãe, como não se tinha um maior interesse em deixar registrado ou em comunicar para a criança quando ela tinha nascido, exatamente filhos de quem ela era. Então eu leio essa passagem porque ela marca uma desumanização enorme na vida dos escravos. Então ele começa assim o início da autobiografia, infância e vida escrava. Nasci em Tuckahoe, perto de Hillsborough, a cerca de 12 milhas de Easton, no condado de Talbot, Maryland. Não tenho conhecimento preciso de minha idade. Nunca vi qualquer registro autêntico que a contivesse. A maior parte dos escravos sabe tão pouco de sua idade quanto os cavalos sabem a deles. E é o desejo da maioria dos senhores que conheço manter seus escravos ignorantes. Não me lembro de ter alguma vez encontrado um escravo que pudesse dizer o dia de seu aniversário. Eles raramente chegam mais próximo dele do que na época de plantio, na época da colheita, na época da cereja, na primavera ou no outono. A falta de informação a respeito de meu próprio aniversário era uma fonte de infelicidade para mim, até mesmo durante minha infância. As crianças brancas podiam contar a sua idade. Eu não conseguia entender por que eu deveria ser privado do mesmo privilégio. Não me era permitido fazer qualquer pergunta ao meu senhor a esse respeito. Ele considerava todas essas perguntas da parte de um escravo impróprias e impertinentes, e evidência de um espírito inquieto. A estimativa mais próxima que posso dar diz que atualmente tenho entre 27 e 28 anos. Chego a isso por ter ouvido meu senhor dizer, por volta de 1835, que eu tinha cerca de 17 anos. E eu separei aqui um último trecho para ler do livro, que é um discurso que ele proferiu muitos anos depois do lançamento do livro, quando ele já estava aí nos holofotes, digamos assim, da abolição, já estava com uma enorme projeção. Como eu disse, Frederick Douglass é uma figura da história americana, e esse discurso foi proferido na ocasião em que ele foi convidado para falar nas comemorações da independência americana do 4 de julho. Então é muito interessante, profundamente irônico o discurso dele. Eu vou ler uma parte. Logo no começo. Caros concidadãos, perdoem-me e me permitam perguntar, por que sou chamado a falar aqui hoje? O que tenho eu, aqueles que represento, a ver com sua independência nacional? Aqueles grandes princípios de liberdade política e de justiça natural, incorporados naquela declaração de independência, são estendidos a nós? Então sou chamado para oferecer nossa humilde contribuição para o altar nacional e para professar os benefícios e expressar gratidão pelas graças resultantes de sua independência para nós? Agradaria a Deus, tanto por seu bem como para o nosso, se uma resposta afirmativa pudesse ser sinceramente dada a essas questões. Então minha tarefa seria leve e minha carga fácil e prazerosa. Pois quem seria assim tão frio que a simpatia de uma nação não aqueceria? Quem seria tão empedernido e surdo aos clamores da gratidão que não reconheceria tais benefícios sem preço? Quem seria tão apático e egoísta que não daria sua voz para cantar as aleluias do jubileu de uma nação quando suas correntes de servidão foram arrancadas de seus membros? Não sou esse homem. Em um caso como esse, o mundo falaria com eloquência e os coxos saltarão como servos. Veja, eu espero que tenha ficado claro que esse livro, Frederick Douglass, Autobiografia de um Escravo, esse aqui é da editora Vestígio, ele traz a autobiografia em si, publicada 18 anos antes da abolição,
e o adendo que ele fez à religião na época, então ainda você tinha a juventude do Frederick Douglass. Ela traz depois a carta ao dono dele, né, ao dono do Frederick Douglass, escrita 10 anos após a fuga dele. Depois ela traz o discurso que ele fez do 4 de julho, que ainda é um pouco posterior. Então são vários momentos da vida de uma figura aí que teve uma trajetória assombrosa nos mais diversos sentidos que a gente pode imaginar. É um livro que eu acho que todos deveriam ler. É um livro que fala muito, né, sobre muitos assuntos, sobre muitas questões, sobre exploração, sobre a organização social, sobre liberdade, sobre religião, enfim. É um livro assim muito interessante, que causa aí certo impacto, mas que vale muito a pena ser lido. É isso aí, se você gostou, deixa o seu like, repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Não deixa de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.